coisa que eu não posso esquecer de passar para vocês é, quando o paciente perguntar, será que vai ficar roxinho? Você pode até ter essa foto para mostrar para ele, tá? Então, se a gente não deixar roxo, foi sorte. Eu sempre brinco. Se a gente não deixar roxo, foi sorte, tá? Porque ele já. Melhor que se fale para ele que pode ser quase 99% de certeza que fique, mas na técnica vocês vão ver que é bem difícil de acontecer, tá? No começo já aconteceu algumas vezes comigo, mas hoje é bem mais raro. Algumas vezes eu até estranho, eu falo, nossa, que o paciente ficou roxo, mas nesse início já fala para ele, porque se ficar roxo, ele vai ficar com medo. Tá, ele vai falar, meu Deus, ficou roxo, tá alguma coisa errada. Então fala para ele, ó, pode ser que fique roxo, certo? Aqui agora eu separei alguns conteúdos bem iniciais para a gente estar conversando sobre como é o nosso módulo de anamnese. Eu quero que vocês entendam um pouquinho de toda essa parte de fisiologia do nosso envelhecimento facial. Tá? Quando a gente fala desse envelhecimento facial, é fácil para nós falarmos todo mundo envelhece, tem um envelhecimento e pronto. Só que, gente, o nosso envelhecimento, ele acontece por um processo natural do nosso corpo, mas também o envelhecimento, ele é influenciado por características do ambiente, tá? Então, se a pessoa fuma, se a pessoa se expõe ao sol, se a pessoa, faz hidratação, se ela cuida da pele, se ela produz alguma fonte de colágeno, ou então, se esse paciente ele tem uma predisposição genética, ou se esse paciente ele está com déficit de hormônio, ou se esse paciente ele tem uma característica de trabalhar mais um sol do que o outro, tá? Então, esse envelhecimento, ele é caracterizado por essas formas. Mas também nós temos a nossa parte fisiológica, que todo dia a gente envelhece um pouquinho mais, ok? Quais são essas características que a gente começa a observar? Vocês vão ouvir muito agora dentro da harmonização facial falar sobre pitose facial. O que é essa pitose facial? Nós temos as quedas faciais. Então, a gente percebe que cai a pontinha da sobrancelha, a gente percebe que tem uma queda no terço superior, no terço médio e no terço inferior. E dentro desse quesito de pitose facial, eu quero que vocês observem quais são as quedas que o teu paciente já tem. Então, ele já tem um pouquinho da pontinha da sobrancelha caída, esse paciente ele já tem aqui o olho um pouquinho mais para baixo, ele já tem o sulco marcando, ele já tem a boquinha triste, ele já tem a pontinha do nariz para baixo, ele já tem essa gordurinha aqui que a gente chama, né, do jaws, enfim, já tem isso. Então, essa ptose facial dentro do envelhecimento, a gente começa a observar. Na parte dos ligamentos, nós temos frouxidão ligamentar. E a partir daí nós começamos com o processo de reabsorção óssea. Então, para vocês entenderem por que quando tem pessoas que brincam, né? Nossa, não sei quem tá velhinho, tá pequenininho. Porque nós temos uma reabsorção óssea. E essa reabsorção óssea na parte facial, ela influencia muito nos nossos resultados. Tá? Nós temos uma diminuição da espessura dérmica. Então, lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês, que uma média é 0,5 na região periorbicular? Quando o paciente ele já é mais velhinho, vai ter uma diminuição ainda mais. Então, pacientes mais velhinhos, algumas vezes, sim, vamos ter que diminuir o nosso comprimento da agulha para trabalhar com esse paciente, porque ele tem uma diminuição da espessura dérmica. E essa é uma característica importante, porque se a gente tem uma diminuição da espessura dérmica, significa que talvez o músculo já não esteja mais tão próximo ali, a nossa pele já esteja mais soltinha. Isso significa que temos uma flacidez. E aí, essa espessura dérmica, talvez nesses pacientes, se nós não trabalharmos com uma terapia prévia, os nossos resultados não vão ser bons, principalmente se já temos linhas marcadas na pele, tá? Porque a partir do momento que tem essa diminuição, a pele deixa marcas, a pele deixa, eu sempre brinco, né? Nossa pele deixa vestígios.
certo? E vocês vão começar a ver essas características nos pacientes de vocês. E também temos a perda tissular, tá? Então, tudo isso dentro do envelhecimento, essa é a parte que a gente começa a observar de pele, tudo isso influencia, tá? Então, todas essas características que eu falei aqui influencia nessa parte de pele. Só que lembra que eu falei para vocês que a gente tem a reabsorção óssea? E quais são as características dessa reabsorção óssea que a gente começa a perceber? O paciente, quando ele é mais velho, ele reabsorve essa região orbital e aqui aumenta. Então, a gente tem um aumento da estrutura orbital. A gente tem um aumento da largura piriforme. É por isso que quando o paciente envelhece, às vezes ele acha que o nariz dele ficou maior. Nós temos uma perda de dimensão vertical, ou seja, temos uma reabsorção também de pré-maxila, de maxila, de zigomático. Nós temos isso e, consequentemente, nós também temos perda da parte de ligamento periodontal, né, da parte óssea aqui, da parte do dentária. E o que vai acontecer? O paciente, ele parece que ele vai ficando mais para dentro. Então, essas características é importante que vocês saibam que mesmo que o tratamento não seja toxina botulínica, vocês não são profissionais assim, ó. Certo? Vocês são profissionais fora da curva. Vocês não são aqueles profissionais que só vão aplicar e vão ser injetores. Não é isso. E não é por isso que você é master. Então, é por isso que eu tô passando, mesmo que você ache uma baboseira, é importante você entender. Porque se chegar uma paciente um pouco mais velhinha, que você percebe que ela já tem essa região aqui um pouco maior, né? Que já tem a pálpebra caída, que já tem a sobrancelha para baixo, você vai falar, epa, o que a Ana falou fez sentido para mim, tá? E também nós temos uma reabsorção da região anterior da mandíbula. Então, percebem que, ó, diminuiu a espessura dérmica, caiu um pouquinho da pele. A gente perdeu a região anterior da mandíbula, o paciente vem com o jaws aqui. Para quem não sabe, o jaws é uma gordurinha. Então, geralmente, a gente tem que ter uma linha reta aqui, ó. Tá vendo a minha? O paciente, geralmente, ele já começou o processo de envelhecimento, aqui ele faz uma curvinha, ó. E cai para baixo. E em alguns casos, podemos trabalhar com a técnica do platisma para dar aquele efeito de lifting, né? O paciente ele vai dar alguns casos a gente já vai ter que trabalhar com outros tratamentos, certo? Então, olha essa imagem que bacana, gente. Olha essa imagem, como é legal a gente observar. Deixa eu sair aqui da frente. Olha como é legal. Então, lá, né, o paciente não tá ainda no processo de envelhecimento, não tá com o processo de reabsorção. Então, esse primeiro paciente é aquele paciente bom de tratar. Esse paciente é um paciente tranquilo de tratar. É um paciente que o teu protocolo de toxina preventiva vai ser excelente, vai ser bom. Agora, aqui, nós já começamos com um processo de reabsorção óssea, a gente já começou a perder um pouquinho dessas características, e dentro disso, aqui nós estamos falando da parte óssea. Logo mais vocês vão ver a parte da reabsorção dos compartimentos de gordura de novo. Ah, nós já começamos um processo de perda aqui da região maxilar, da região mandibular. Já temos esse início do processo de envelhecimento. Agora, quando nós chegamos nesse último estágio aqui, essa paciente, ela já é uma paciente bem mais difícil para a gente tratar com toxina botulínica. E é nesse tipo de paciente que vocês vão tomar cuidado quando forem tratar somente toxina botulínica, tá? Então, vocês já vão começar a entender um pouquinho mais sobre todo esse processo de envelhecimento. E aí, gente, essa foto é muito bacana, porque ele nos mostra, né, exatamente nesses processos de reabsorção. Então, a gente tem aqui um processo de reabsorção aqui também nessa região do mento, região anterior da mandíbula, como eu comentei anteriormente, região aqui de pré-maxila, região de maxila, largura piriforme. Então, até por isso, a gente tem essa queda, e alguns pacientes, eles chegam com aquele narizinho de bruxa, tá? Então, alguns casos, quando quem já é mais avançado, já trabalha com outros procedimentos, alguns casos é legal você fazer toxina botulínica também para estabilizar esse processo de envelhecimento. Então, se o paciente ele não tem tanta flacidez, é bacana, tá? E olha só que interessante, gente.
Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. Tá vendo essa parte aqui? Olha aqui, ó. Bigode chinês marcando. Olha aqui essa região dessa imagem. Esse tipo de paciente, ele já está num grau do processo de envelhecimento bem mais avançado, e vocês concordam comigo que a toxina botulínica aqui, ela não vai surgir o mesmo efeito. Então, eu falei agora anteriormente para vocês que pacientes que têm essas bolsinhas, porque iniciou o processo de coxim, iniciou o processo de reabsorção do coxim de gordura superficial, já não é mais tão indicado somente tratar com toxina botulínica. Olha, essa imagem mostra exatamente isso aqui. Olha só, gente. Isso é um processo de reabsorção. Vocês conseguiram entender? Eu sei que para quem está começando é difícil, mas esse é um processo que todos nós passamos de envelhecimento, tá? E quando a gente não trata, cada vez mais ele vai se agravando. Não adianta vocês indicarem, nesse caso, toxina botulínica para sorriso triste. Olha essa pele sobrando. Observem o meu caso, como é diferente tratar aqui que só tem a pele realmente, né? Como tratar isso aqui que forma uma dobrinha, forma uma pinça, você consegue pregar. A derme tá com uma flacidez ali. Tem essa diminuição da espessura dérmica, teve reabsorção dos coxins de gordura. A toxina botulínica só vai, nem sei se vai dar tanto efeito nesses casos, tá? Então, entendam nesse sentido como que vocês vão trabalhar, como que vocês vão falar isso para o paciente. Eu não quero que vocês cheguem e falem, olha, você tá envelhecendo. Não é assim, vocês vão saber a forma de tratar e vocês vão dar uma explicação para esse paciente. Olha, no teu caso, a gente não pode tratar somente com botox. Desculpa, mas se eu fizer, eu já cheguei a falar para o paciente assim, eu vou estar só pegando teu dinheiro e não é isso que eu quero. Eu quero que você me indique para mais pessoas, eu quero que você volte. Então, se você deseja fazer um protocolo, você tem quanto disponível para investir? 1.000, 2.000? Então, vamos usar isso agora, nesse momento, para fazer outro tratamento, e você vai se programar e vai se planejar, vai pedir para o marido, vai pedir para os filhos, e depois que a gente tiver um bom resultado, aí sim, você volta, e aí você faz a toxina botulínica. O paciente, ele até te olha com outros olhos, ele fala, poxa, eu não imaginava isso. É que eu fui uma vez em tal lugar e eles fizeram botox em mim. Ninguém me falou isso. Ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa reabsorção dos compartimentos de gordura, que também são importantes para termos bons resultados quando a gente aplicar de forma correta. Então, tudo isso funciona junto, gente, não são separados, tá? Então, a gente tem uma diminuição da espessura dérmica, reabsorção óssea, temos reabsorção dos compartimentos de gordura superficial, tudo isso acontecendo junto, tá? Então, quando a gente começa a analisar isso, esses compartimentos de gordura superficial, quando eles são reabsorvidos, quando a gente perde essa gordura, isso vai influenciar diretamente no envelhecimento. É por isso que, às vezes, pessoas mais cheinhas, elas são mais difíceis de ter tanta ruga que nem um rosto magro. Eu sempre brinco, né, que, viu, ó, tem minhas vantagens, porque eu considero meu rosto gordinho. Fala, mas eu tenho minhas vantagens, né? Porque, sim, isso influencia no envelhecimento também. Só que, como a gente começa essa reabsorção óssea, olha o que acontece, gente. A gordura, ela tem um deslocamento. Então, tá vendo que ela caiu aqui, ó. Certo? Ela estava aqui em cima, ela caiu. Então, eu tive um deslocamento tecidual. E a partir do momento que a gente tem esse deslocamento tecidual, que a gente tem essa sensação, o paciente vem reclamando de olhar cansado, vocês vão pensar até onde vocês vão chegar com a toxina botulínica, tá? Então, calma. Quando a gente fala também de processo de envelhecimento, a gente também tem uma perda labial. Então, a gente também tem uma reabsorção aqui nesse sentido. Tudo isso, gente, eu sei que vocês vão falar, nossa, então por que eu tô fazendo curso de toxina botulínica? Não é. A maioria dos nossos pacientes, eles vêm e dá pra gente tratar com toxina botulínica, a gente faz algum dos outros procedimentos, mas eu só tô falando para vocês entenderem esse nosso processo e a gente tá partindo do princípio
Que se um paciente chegar assim com essa sensação, você vai saber que talvez agora não é o momento de fazer toxina botulínica, mas você vai fazer uma outra terapia e logo em seguida vocês fazem, tá? Ou vocês não vão prometer um resultado, porque eu fiz um curso com a Ana, e aí acontece que você vai ficar sensacional, eu vou fazer botox em você. E dá 21 dias, o teu paciente volta, ou dá 15 dias, o teu paciente volta, e ele não tá bom. Não tá um bom resultado. E aí acontece a frustração, tá? Então, a toxina botulínica, ela é excelente, a gente tem que saber só onde a gente vai estar tratando, onde a gente vai estar realmente lidando e colocando esse tratamento de primeira viagem, certo? E eu não ia me sentir bem se eu não passasse toda essa parte desse conteúdo para vocês, porque eu falei lá na primeira aula, vocês têm que fazer uma anamnese, vocês têm que observar as características. Tá, mas e aí? Observei as características, mas não estou entendendo. Qual que é a diferença de um para outro? O que está mudando? Então, vocês precisam entender essa parte fisiológica. E aí, gente, olha, essa imagem muito legal. Gostei muito quando eu achei ela. Por quê? Olha só como está tudo interligado. Então, a nossa parte muscular com a nossa parte dos compartimentos de gordura. Pacientes, quando eles vêm tratar a toxina botulínica, a gente tem uma mudança de um paciente mais velho para um paciente mais jovem. Observem a espessura da pele desse paciente, aqui a lateral. Observem a parte da gordura, como diminuiu a espessura de gordura, desculpa, em cima do músculo. Como diminuiu? Agora, olha esses pacientes jovens, sem linhas de expressões, uma pele mais uniforme, uma pele, não é uma pele quebradiça, mais gordura, isso significa mais sustentação, ok? Isso é muito legal para vocês começarem a ver, começarem a entender que essa parte muscular, e às vezes quem já faz tratamentos mais, como por exemplo o bioestimulador, como a toxina botulínica, ela vem como um coadjuvante essencial na durabilidade de um tratamento, tá? Na durabilidade de um tratamento, na eficácia de um tratamento. Então, a gente começa a olhar o nosso paciente como um todo, de uma forma como um todo. Essa outra imagem aqui também é bem comum, mas eu achei necessário pôr para vocês. Vou diminuir um pouquinho eu para eu caber ali do lado. Eu vou ficar aqui entre caber, couba. Esquece, gente. É para eu ficar aqui do lado. Olha só, essa primeira imagem aqui de uma paciente de 35 anos, ok? Então, vamos lá, paciente de 35 anos, olha como os compartimentos de gordura eles estão próximos um do outro, como essa região orbicular ela ainda tem bastante gordura, ou seja, tem bastante sustentação na sobrancelha, tem bastante sustentação aqui nessa parte do temporal, temos bastante sustentação aqui na parte de frontal, temos bastante sustentação na parte inferior, a região, a parte óssea, toda a parte óssea sem uma reabsorção muito grande, tá? Ainda está em início de processo de reabsorção. Agora, quando a gente vem para essa paciente de 45 anos, o que a gente começa a perceber? Tudo aquilo que eu comentei agora anteriormente para vocês, deslocamento desses compartimentos de gordura que vão influenciar diretamente no envelhecimento. Olha como diminuiu a gordura aqui da região da órbita. Isso significa que a nossa sobrancelha não tem mais aonde se apoiar, ela não tem mais o que segure ela, ou seja, olhar caído, pesou a pele, sobrou pele aqui no paciente. Olha como tem reabsorção aqui. Se ela já tiver... Vocês entenderam por que fica flacidez? Porque aqui ela não tinha flacidez. Só que a pele tá aqui, ela não tratou, ela não estimulou a pele. Aqui, a pele sobrou. E aí, não bastasse tudo, temos um processo de reabsorção óssea também. Agora, tá começando a marcar a pele. Olha aqui embaixo, essa linha. Pacientes vêm procurando botox fazer aqui. Não é, a gente até pode fazer o meso, podemos fazer o meso botox, mas não é tratamento. Porém, quando nós chegamos aqui, se o paciente ele tem uma pele muito flácida, principalmente terço superior, nem a toxina já de cara vai conseguir ter um bom resultado. Então, esses outros a gente consegue tratar com toxina botulínica. Agora aqui, 55 anos eu já nem diria, eu partiria essa imagem para uma paciente de 60, 63. A gente já tem, olha ali, ela tá parada, viu como difere aqui? Olha só, aqui tá iniciando
as rugas estáticas. Aqui, ela tá parada, não, é para cá mesmo, parada com as rugas estáticas já. Certo? Olha o que eu falei para vocês sobre o JAWS. Bem aqui, gente, eu não sei, eu sou bem descoordenada. Olha só o JAWS aqui. Deixa eu ver se eu consigo vir mais perto. Olha aqui, eu tô bem apontando pro JAWS, ó. Bem aqui. Isso é o JAWS, porque pesou tudo aqui. Certo? Aqui tá aqui tá iniciando. Aqui a gente já... Epa, calma lá. Talvez eu vou precisar outras terapias, ok? E aí você vai anotar tudo isso. Você vai anotar tudo isso no prontuário do teu paciente. E essa imagem aqui é muito legal também, eu gosto bastante de utilizar ela, porque, gente, essa paciente aqui nessa região, né, que a paciente está sem reabsorção, a região orbicular dela tá legal, então a gente tem toda essa parte de sustentação. Agora, quando o paciente chega com essa característica, você vai ter que pensar em tudo isso que a gente conversou agora. Reabsorção de coxinha de gordura, reabsorção óssea, fatores que influenciam no envelhecimento, espessura dérmica. Tudo isso a gente vai precisar conversar para entender o porquê da toxina botulínica. Olha só, nessa região orbital aqui, ó, vim aqui bem do ladinho, olha a espessura do osso. Sem reabsorção nenhuma. Agora, olha a espessura aqui. Olha como muda, certo? Olha a pálpebra pesada. Então, é muito sério isso quando eu falo da anamnese, tá? Eu não falaria tão sério para vocês se eu não achasse tão importante. É por isso que dentro do Master eu passo tudo do início para vocês entenderem o quanto é importante partirmos desse início, entendermos até aonde vai, até onde eu posso ir, até onde eu vou melhorar e o porquê talvez você não esteja tendo bons resultados. Talvez você esteja simplesmente com esses pequenos detalhes, que eu não considero tão pequenos assim, deixando de lado. Deixando de lado, deixando de fazer, deixando de entender um pouquinho mais. Então, dentro desse processo de envelhecimento, observem essas características, isso não precisa estar no prontuário, isso precisa estar no olho clínico de vocês e na anotação de vocês, para vocês falarem até aonde eu vou tratar e o que eu vou indicar. E o que o Botox, qual Botox eu vou fazer, como vai ser o protocolo, como que esse paciente vai voltar, quanto tempo que ele vai voltar, tá bom? Então, eu precisava mesmo passar todo esse sentido de anamnese, de entendimento para vocês. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre os planejamentos, certo? Planejamento, sobre planejamento de procedimentos, incluindo a toxina botulínica. Quando vamos indicar uma hidratação, quando não vamos, tudo isso a gente vai estar conversando agora com vocês.